bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Esse foi um canal criado, gente, para que a gente possa se conectar e caminhar juntos na direção do nosso desenvolvimento, da nossa evolução emocional, espiritual, mental. E é um canal que ele une espiritualidade e autoconhecimento. Então, nós vamos falar aqui não só sobre a parte espiritual, mas como nós agimos no nosso dia a dia e como isso impacta a nossa vida. Nada anda separado: físico, espiritual, emocional e mental. Nós precisamos desses 4 pilares para viver uma vida em plenitude. Inclusive eu falei sobre isso, eu vou deixar um devocional aqui no final se você ainda não ouviu. E hoje eu quero falar sobre o jejum. Mas não apenas o jejum como uma prática religiosa, que é assim que muitos praticam, né? E sim como uma ferramenta espiritual de alinhamento, de fortalecimento e de consciência. O jejum, ao longo da história bíblica, ele nunca foi apenas sobre alimentação, sobre comida. Ele sempre foi sobre prioridade. Na Bíblia vemos Jesus jejuando por 40 dias no deserto, antes de iniciar seu ministério. Está em Mateus 4, versículos 1 e 2. E esse período não foi um período de fraqueza, foi um período de preparação. O jejum não enfraquece o espírito, ele fortalece. Jejum é a decisão consciente de abrir mão de algo legítimo por um tempo determinado com um propósito espiritual, gente. Não é dieta, não é autopunição e, principalmente, não é barganha com Deus. É alinhamento. É dizer, eu escolho dominar meus impulsos para fortalecer a minha essência. Existem vários tipos de jejum na Bíblia. O jejum total, que é sem alimento e em alguns casos sem água por um curto período. Existe o jejum parcial, com restrição de certos alimentos. E um exemplo clássico, né, é o jejum de Daniel, que é o jejum que você consome apenas legumes e água. Tá em Daniel 1, versículo 12. E um jejum coletivo, quando um povo inteiro jejua por um propósito comum. E um quarto tipo, que é o jejum individual secreto, ensinado por Jesus em Mateus 6, versículos 16 a 18. Sem aparência de sofrimento, sem autopromoção. E na Igreja Católica, a Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa. E é um tempo tradicionalmente marcado por oração, jejum e caridade. E muitas pessoas escolhem abrir mão de algo nesse período. Doces, carnes às sextas-feiras, redes sociais ou outros hábitos. Mas o propósito não é o sacrifício externo, é o despertar interno. É lembrar que o espírito deve governar sobre a carne. E qual é o verdadeiro propósito do jejum? O jejum tem alguns propósitos espirituais bem profundos: sensibilidade espiritual, autocontrole, clareza mental, quebra de dependências, humildade e alinhamento com Deus. Quando você jejua, você treina a sua mente para dizer não para um impulso imediato e sim para algo maior. E isso se conecta profundamente com o desenvolvimento pessoal. Quem não domina seus desejos é dominado por eles. O jejum, ele fortalece disciplina. Disciplina gera consistência e consistência gera resultados. Tem um trecho bíblico para reflexão, está em Mateus 6, versículo 17 a 18. Mas quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para não parecer aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Jesus não disse aqui se vocês jejuarem, ele disse quando jejuarem,
Ou seja, é uma prática esperada para quem busca profundidade espiritual. Jejum, gente, não é sobre perder, é sobre ganhar. Você não perde a alimentação, a comida, você ganha o domínio. Você não perde o prazer, você ganha consistência. Você não perde algo externo, você fortalece o interno. O jejum revela quem está no comando, se é o seu impulso ou a sua essência. Então, como intenção, escolha fortalecer seu espírito acima dos seus impulsos. Que as suas decisões sejam guiadas por propósito e não por desejo momentâneo. Aliás, foi o nosso devocional de ontem, né? Propósito, motivação. E então reflita sobre os jejuns que você faz, qual a intenção desse jejum e como você faz. Existe sim uma proposta de ter um corpo mais saudável e isso é relevante, mas principalmente de autocontrole. O jejum nos proporciona isso, né? Tem vários tipos de jejum, de algumas horas por dia. Essa prática você pode fazer a qualquer momento, mas o jejum ele vai elevar, ele vai te aproximar da sua essência, eleva seu espírito, te conecta com o seu interior, faz você ter mais clareza e fortalece a sua capacidade de se controlar, o autocontrole, o autodomínio. Se você gostou desse devocional, deixa aqui o seu comentário, você coloca para mim aqui, me conta se você tem hábito de jejuar ou se você só faz jejum em período de quaresma ou num determinado período, né? Se você segue esses rituais. Que tipo de prática você tem hábito de fazer? Me conta aqui. Um beijo no seu coração, te espero aqui amanhã com muita intenção e propósito. Fique com Deus e até lá!